um podcast da Clínica Reprofert. E hoje nós temos como nosso convidado uma pessoa muito especial, que conhece muito sobre esse assunto, Dr. Leonardo Ferraz Salgado. Ele já está lá com a gente um tempo na Reprofert, ele atende seus pacientes lá, é de uma excelência profissional, de uma excelência de pessoa. Então, nós esperamos que hoje ele traga para nós um conhecimento a mais, somando para nós muito aprendizado, e quem estiver ouvindo, sejam colegas ou sejam pacientes, também vai tirar muitas dúvidas e esclarecimentos sobre o exame do primeiro trimestre sobre imagem. Mas eu vou fazer a apresentação, mas são tantas as coisas do Dr. Leonardo, que eu acho que eu vou tentar resumir um pouquinho, porque se a gente for falar sobre ele, sobre a experiência profissional dele, acho que a gente vai usar o podcast todinho para ele, só para falar a experiência dele. A experiência profissional dele, ele é especialista em medicina fetal, aqui em São José, ambulatorial, na Clínica da Mulher, no AME, no Hospital Vivale, consultório privado. Ele também ele foi fellow em medicina fetal na Austrália, no hospital em Sydney. Ele foi fellow também em medicina e pesquisa clínica no Royal Prince Alfred Hospital, na Austrália. Ele foi fellow em medicina fetal no Royal Prince Alfred Hospital, Sydney. Ele é especialista em medicina fetal também no Hospital Santa Joana, em São Paulo. Especialista em medicina fetal no Hospital Santa Catarina. E muitas coisas que ele já fez. Mas a grandiosidade do Dr. Leonardo também está na simplicidade de ser, na transmissão aqui do seu conhecimento, e ele faz isso muito bem. Então, Dr. Leonardo, muito obrigado pela sua presença nesse podcast da Reprofert. Nós agradecemos sua presença e hoje nós vamos abordar um assunto que acho que é de interesse de todos nós, tanto dos obstetras e também dos pacientes. Porque nós, médicos obstetras, nós geralmente encaminhamos para vocês que fazem imagem, nós encaminhamos já o embrião pronto lá para vocês, já no primeiro trimestre, fazer uma porção de dados. E antigamente eu até tinha, né? Eu venho de uma medicina de imagem muito antiga, e que era o raio-x. A gente olhava o raio-x e a gente sabia da posição do bebê. Quando a gente tinha dúvida de uma paciente, às vezes com peso acima do MC, a gente não conseguia fazer pelas aquelas palpações antigas, que acho que vocês nem lembram, francesa, inglesa, né? A gente fazia essas palpações e tínhamos dúvida, será que o bebê está sentado, está cefálico? Então a gente pedia uma radiografia, sabendo do problema da radiografia, a gente ficava preocupado, mas às vezes era necessário. E às vezes em caso também de óbito fetal, né, que era um sinal que eu nem sei se existe. Outro dia estava até lendo um pouco, lembrei do sinal de Spalding, que é o acavalgamento dos ossos parietais, e tinha um outro sinal também que era de gases, parece, nas câmaras cardíacas, no cérebro, não recordo direito, né? E dentro de toda essa evolução, vocês vão ver hoje o que o Dr. Leonardo vai contar para nós. Nós saímos de engatinhar, estamos indo para a NASA, ou se não para alguma coisa bem futurística, entendeu? E eu gostaria que você já contasse alguma coisa da sua experiência nesse rastreio dos exames de imagem do primeiro trimestre. Como que você pontua para nós? Você avalia a viabilidade até 10 semanas e depois você avalia os marcadores. Conta um pouco para nós. Boa tarde. Tudo bom, Fernando? Tudo jóia? Primeiramente, eu quero agradecer muito a oportunidade de poder estar aqui nesse bate-papo, nesse podcast aqui com você. Eu sou meio tímido, eu não tenho muito contato com essas coisas, mas acho que é uma experiência muito legal e fico muito grato de poder ter essa oportunidade. Com relação ao que eu já fiz de bagagem, eu acho que você foi muito bondoso na minha apresentação também. Falei pouco. Eu não tenho tudo isso, não. Eu sou... Muito mais. Eu sou formado em São Paulo, né, na Universidade Federal de São Paulo. Passei um tempo vinculado à faculdade lá, trabalhei em alguns serviços com chefes de lá, e depois eu fui para a Austrália. Então, toda essa experiência que eu tive na Austrália, ela foi uma experiência vinculada com a Universidade de Sydney, mas o modelo de assistência deles é diferente. Então, você roda dentro dos hospitais, mesmo estando sempre vinculado com a universidade. E é por isso que tinha, primeiro como observador e depois como fellow, propriamente dito, colocando a mão na massa lá.
E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu resolvi não continuar em São Paulo. Foi aí que eu tomei essa iniciativa de vir para São José dos Campos. São José ganhou muito, hein? Fui muito feliz com essa opção. Nossa, estou super satisfeito com isso. Eu acho que aqui dá para desenvolver um trabalho bem legal na clínica lá, as coisas como a gente faz. Eu acho que é um trabalho que não deixa nada a desejar das coisas que eu vi lá em Sydney também. Eu fico bem satisfeito. Com relação aos exames, então a minha área de atuação é bem voltada mesmo para os exames de ultrassom, para a parte de medicina fetal, um pouco de teste invasivo também, mas 95% de tudo que eu faço é voltado para a área de imagem e obstetrícia. E pegando lá do comecinho, igual você colocou, quando a gente faz um exame numa gestação inicial, os objetivos são diferentes do que fazer um exame, como a gente chama ele de morfológico, de primeiro trimestre. Então, no exame inicial, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ver é se a gravidez está desenvolvendo dentro do útero, se não é uma gravidez ectópica. Depois, a gente vê se o saquinho gestacional ele está com um aspecto que a gente gostaria que tivesse, de fato, numa gestação saudável. A gente identifica o número de embriões, se é uma gestação única, se é uma gestação múltipla. A gente, depois, você começa a tentar comparar a idade gestacional, menstrual da paciente, com o que a gente observa pelo ultrassom. E a viabilidade, a gente avalia a frequência cardíaca, vê se o bebê está desenvolvendo bem. Então, em um exame inicial, um exame com menos de 10 semanas, eu acho que esses são os aspectos mais importantes. A gente às vezes, Leonardo, a gente chega, né, a paciente chega no consultório para a gente, ou vem com... passou num colega, acho que você enfrenta isso, e daí você vê só o saco gestacional. E a paciente pergunta para você, e aí, doutor, não está dando para ver o bebê? Como que você resolve essa situação de ansiedade com a paciente, com você? Existem duas linhas para a gente trabalhar quando você vê o saco gestacional e não consegue ver tudo aquilo que a gente gostaria, como eu costumo colocar na consulta. Então, você não vê o embrião, ou mesmo que você veja o embrião, você não consegue identificar a atividade cardíaca. A primeira situação pode ser simplesmente porque a gente está fazendo um ultrassom um pouquinho antes do que seria o ideal de fazer. Então, a gente compara a idade gestacional pela menstruação da paciente que a gente está fazendo o exame com aquilo que a gente gostaria de ver. E às vezes é compatível. Você faz um ultrassom com umas 5 semanas, você vai ver às vezes um saquinho gestacional, às vezes você nem vê o saco gestacional. Então você fala com a paciente, fala, olha, às vezes a gente precisa ter um pouco mais de paciência, repetir o exame um pouco mais para frente, para ver se as coisas vão evoluir do jeito que a gente gosta. Porque as mamães já querem ver o nenê pronto no colo dela, né? Exato. Mas nem sempre essa é a principal impressão que o exame passa para a gente. Às vezes, a paciente já fez um ultrassom anterior e já tinha um saquinho gestacional vazio, ou às vezes a paciente já vem para a gente com um exame, um beta-HCG quantitativo, que a gente esperaria ver um pouco mais do que o que a gente de fato está vendo ali no ultrassom. Então, eu sempre falo, quando a gente faz esse exame inicial, a gente tem uma fotografia do momento, para poder saber se o prognóstico ele é favorável ou se, infelizmente, a gestação não está evoluindo do jeito que a gente gostaria. É sempre importante repetir o exame. Então, na hora de repetir o exame, vai depender daquilo que você está vendo. Mas é no máximo 2 semanas. Paciente nenhuma quer esperar 2 semanas para ter esse tipo de resposta. Então, nesse momento, é importante acompanhar também com uma curva de beta-HCG quantitativo. Não vai ser uma resposta imediata, a gente precisa colher um beta talvez no mesmo dia e o outro depois de uns 2 ou 3 dias, mas isso já dá para a gente uma boa ideia de como essa gravidez vai progredir. Você já vai ter um norte, né, de como que ela vai evoluir, né? Exatamente. E a ansiedade da paciente chega lá no alto, né, querendo saber já, né, como que o doutor não viu o meu bebezinho, né? Mas, de uma maneira geral, nos exames de ultrassom, a gente tem alguns pontos de corte. Então, esses pontos, eu sempre gosto de falar com a paciente também quando a gente não tem um exame com todos os aspectos que esperariam ser vistos nessa fase. Então, por exemplo, quando você tem um saquinho gestacional com um diâmetro médio menor do que 25 milímetros, é esperado que, eventualmente, você não veja um embrião lá dentro. Então, se você tem um saquinho gestacional com menos de 25 milímetros, não se assuste se, eventualmente, a gente não encontrar um embrião. Por outro lado, se você faz um exame de ultrassom e você tem um saquinho gestacional grande, maior do que 25 milímetros de diâmetro médio,
a chance dessa gestação não ter evoluído de uma maneira satisfatória, ela aumenta significativamente. Por prudência, mesmo assim eu peço para repetir o exame, para fazer o beta-HCG. Mas você já fala com a paciente de um jeito mais cauteloso. Você já sabe que essa é uma gestação que existe uma chance grande dela não ir para frente como a gente gostaria. Você não fecha o diagnóstico num único exame? Num primeiro, a não ser que seja muito evidente, não. A imensa maioria dos casos, eu sempre gosto de repetir para a gente ficar mais seguro e para a paciente trabalhar essa ideia de um diagnóstico não favorável na cabeça dela também. Eu penso da mesma forma que você. Às vezes a gente sabe que as coisas não vão bem, mas para você dar o primeiro diagnóstico, então você dá um tempinho para a paciente digerir aquela ideia, aceitar um pouquinho, né, ela já vem mais preparada do que você dá um golpe praticamente na cabeça dela. Né? E o mesmo vale para o tamanho do embrião. Às vezes a gente tem um embriãozinho pequeno, 3, 4 milímetros, às vezes a gente não identifica atividade cardíaca. Então, pelo que é recomendado hoje, a gente aceita até 7 milímetros. Um embriãozinho com menos de 7 milímetros, a gente pode não identificar atividade cardíaca. E esses números hoje, eles são muito mais conservadores do que eles eram quando eu formei, há um tempo atrás também. Porque quando eu formei, o saco gestacional, em vez de 25, eram 21 milímetros. O tamanho do embrião, em vez de 7, eram 5 milímetros. Então a conduta era um pouco mais agressiva, mas acho que até por precaução, por prudência, a gente trabalha com esses números um pouquinho maiores, mesmo tendo aparelhos melhores, com mais definição, a gente tenta ser mais prudente para não passar uma informação equivocada para o paciente. E o muito importante disso, né, Leonardo, é o observador dependente também, né? Que por isso que a gente tem que ter colegas com uma formação igual a tua aí, né? Porque o observador dependente, né, é muito importante, porque às vezes, né, sem má fé, mas sem má vontade, mas às vezes nós médicos, às vezes naquela área a gente não tem uma experiência tão grande e às vezes a gente tem que ser sempre cauteloso e o bom senso. Todos nós temos limitações, mas profissionais que são qualificados, que já conhecem, eles têm maior conhecimento para se posicionar melhor que nós, que são os obstetras generalistas, né? Então eu acho que quando você dá esse diagnóstico, você se posiciona, a gente fica muito mais tranquilo, né? Indo na mão de um observador que sabe o que faz. Isso é importante. O ultrassom ele é sempre observador dependente e equipamento dependente também. Então, é sempre importante a gente investir numa máquina que traga uma imagem de boa qualidade para a gente e você está habituado a ver aquilo para você ficar seguro naquilo que você vai falar para o paciente. Acho que isso é importante demais. Mas a média, você manda o paciente voltar assim, porque acho que para cada corte desse, né, para ver saco gestacional, você espera até mais ou menos 5 semanas. Depois tem saco gestacional e vesícula vitelina. E depois você tem saco gestacional, vesícula vitelínica e batimento cardíaco. Dá para você compactar tudo isso e falar assim, porque cada um parece que tem uma medida, né? Um volta com 5 dias, outro volta com 10, outro volta com 20. Qual que é a sua rotina, assim, para a gente passar isso para o paciente, para ele não ficar assustado? Ah, minha amiga foi lá e mandou voltar depois de 2 dias. Ah, não sei quem foi lá, voltou depois de uma semana. Qual é a segurança, como que você conduz isso no seu dia a dia? De uma maneira padrão, assim, eu considero que o primeiro exame obstétrico inicial, ele deve ser feito com 7 semanas, pelo menos. Entendeu? Com 7 semanas, é bastante provável que você já tenha todos os parâmetros lá para a gente fazer um exame e ficar tranquilo. Muitas vezes as pacientes, elas fazem exames antes disso. Então, existem alguns colegas que eles costumam fazer exame por volta de 6 semanas já. E aí eu considero essa uma conduta adequada também, mas aí a gente divide em 2 tempos. Eu faria o exame com 6 semanas e depois eu repetiria o exame com 9 semanas antes de fazer um morfológico de primeiro trimestre. Agora, respondendo aos pontos de corte, por exemplo, quando você tem um saquinho gestacional, não é recomendável a gente repetir esse exame de ultrassom com menos de 2 semanas. Se você repete esse exame com 1 semana, por exemplo, pode ser que você ainda não tenha todos os parâmetros lá. É diferente, por exemplo, se você já viu um embriãozinho, se você repetir esse exame em 5, 7 dias, você já vai conseguir ver o coraçãozinho batendo. Então depende da estrutura, mas se você coloca 2 semanas para uma gestação
que você só tem o saquinho gestacional, e esse tempo vai encurtando para até uma semana, para ser conservador, quando a gente já tem o saquinho gestacional, vesícula e embrião, só não está conseguindo ver a frequência cardíaca. E no segundo exame você consegue fechar o diagnóstico de viabilidade fetal. Sim. Embrionária. Desde que esse exame seja feito no prazo certo. Seja feito. Porque muitas vezes a paciente vem, ela fez um exame e daqui 2 dias ela volta para repetir o exame. Então, nesses 2 dias você reavalia, mas você não consegue finalizar o diagnóstico se você não tiver todos os parâmetros no seu exame. Às vezes tem e resolve o problema. Quando que eu faço um exame muito precoce, um exame com menos de 6 semanas, ou quando que eu repito com menos do que desse intervalo que a gente está conversando agora? Quando a paciente tem alguma manifestação clínica. Então, às vezes a paciente teve um sangramento grande, às vezes a paciente teve uma perda vaginal importante e ela está na dúvida se a gestação está progredindo bem. Então, essa eu acho que é a situação mais importante de fazer uma nova avaliação ultrassonográfica antes de você respeitar esses prazos que eu estou colocando. Essa é uma coisa muito importante, né? Que vocês viram que o Dr. Leonardo está falando em relação, assim, existem vários cortes que devem ser feitos para cada situação, né? Mas se tiver um episódio, tiver um quadro clínico diferente, a paciente pode voltar e pode ser interpretado novamente, analisado o exame para ver como é que está, se está no mesmo padrão, se teve alguma intercorrência a mais ou não, né? E depois dessa fase, daí você pediria para retornar, passou a parte das 10 semanas, você pediria para voltar agora no morfológico do primeiro trimestre. Perfeito, perfeito. E você faz com 11, com 12 ou com 13 mais 6? Qual que é a sua escolha? Então, sua preferência? Vamos lá. O morfo de primeiro, ele é um exame que evoluiu bastante desde que ele foi criado. Ele pode ser feito quando a gente tem um CCN de 45 até 84. Então, isso equivale mais ou menos de 11 semanas e 3 dias até umas 14 semanas e 2 dias, 14 semanas e 3 dias. Depende do... Se eu mandar uma paciente para você com 14 semanas e 3 dias, você coloca ela no primeiro trimestre ou você como é que você analisa esse fato aí? Depende. Quando essa paciente chega, eu falo para ela assim, olha, eu vou fazer o exame, mas a gente só vai conseguir fazer o exame completo, isso significa colocar os dados no algoritmo para fazer o cálculo de risco, se o CCN estiver abaixo de 84 milímetros. Em uma maneira ideal, esse exame ele não deve ser feito em nenhum dos extremos. Então, nem muito perto das 11 semanas e meia, nem muito perto das 14 semanas e meia. A gente gosta de fazer o exame de uma maneira ideal entre 12 e 13 semanas, que é no meio desse intervalo que ele pode ser realizado. Por quê? Às vezes, quando está muito no começo do prazo, os parâmetros que a gente gosta de ver, eles não estão muito bem definidos. Então, com menos de 12 semanas, se o bebê não está numa posição ideal, se o IMC da paciente é um pouquinho maior do que o habitual que a gente tem, você não consegue ver o osso nasal. E aí você pode eventualmente laudar que não conseguiu ver o osso nasal por uma dificuldade técnica. Se você fizesse esse exame 1 ou 2 semanas mais para frente, a gente teria um resultado diferente. Da mesma forma, quando você já está muito perto das 14 semanas, é mais difícil você colocar o bebê numa posição neutra. Então, às vezes você pega o bebê com atividade, né? Ou o bebê está muito fletido, ou está muito hiperestendido, e isso vai influenciar o jeito como você mede a translucência nucal. Um bebê superativo, às vezes altera outros marcadores que a gente gosta de ver no exame, fluxo na tricúspide, o ducto venoso, que são marcadores mais modernos que a gente usa. Nem sempre você consegue medir isso adequadamente no bebê que está muito agitado ou que está numa posição ideal. Você tem um horário melhor para fazer o exame obstétrico? Eu lembro que assim, a gente às vezes pegava o bebê, lógico, eu fiz muitos partos, né? E a gente falava assim, quando as mães perguntavam para a gente, né? Qual é a fase que o bebê dá mais problema? Ele chora muito à noite. Por que ele chora muito à noite? Eu falei, porque à noite a senhora passou os 9 meses dormindo, e a hora que a senhora melhorava a oxigenação para ele movimentava mais. Ele teve essa memória e ele aprende a acordar de madrugada. E durante o dia a senhora movimentava mais, o útero ficava mais contraído e ele mexia menos.
Você observa alguma coisa, você pedir para alguma grávida fazer o exame morfológico primeiro trimestre, vem à tarde, vem de manhã, vem à noite, você não observa nada disso, a movimentação, ou manda dar um chocolatinho para a paciente comer, para o neném movimentar. Tem umas coisas assim ou não? Essa é clássica. Essa é clássica. Mas não existe evidência científica para Não, isso. né? Não. O exame ele pode ser feito a qualquer hora do dia, Sim. tá? A única orientação que eu dou para a paciente antes de fazer um exame de ultrassom, ela sempre pergunta, doutor, se eu comer um chocolate, o bebê mexe mais, como é que funciona? Eu falo assim, olha, o importante é você estar sempre bem alimentada durante a gestação. Se você está bem alimentada, não precisa comer um chocolate antes de fazer o exame de ultrassom. O bebê, é importante que ele mexa durante o exame, porque ajuda a gente a avaliar o bem-estar do bebê. Não só no morfológico do primeiro, mas nas etapas posteriores da gravidez. Movimentação fetal é um bom parâmetro que a gente tem para poder avaliar o bem-estar do bebê no ultrassom. E não só no ultrassom, clinicamente também. Então, a paciente bem alimentada, ela não precisa, não existe hora do dia, não existe chocolatinho, não precisa nenhum cuidado essencial. O único cuidado essencial que eu tenho na hora de fazer especificamente o exame morfológico de primeiro trimestre é que a paciente não esvazie a bexiga antes de começar o exame. Porque eu sempre começo o exame pela via abdominal e eventualmente eu acabo fazendo uma parte do exame via transvaginal também. Se eu precisar fazer transvaginal, eu peço para ela esvaziar a bexiga. Mas esse é o período da gravidez que o útero está saindo de uma posição intrapélvica para a gente conseguir visibilizar melhor as estruturas pela barriga. E aí a bexiga cheia, ela acaba jogando esse útero um pouquinho mais para cima. Então acaba facilitando a visibilização das estruturas que a gente quer ver no morfológico. Esse morfológico, você faz às vezes também por via vaginal ou não? Sim, certamente. Existem serviços que preconizam que o exame morfológico inteiro, o morfo do primeiro trimestre, deva ser feito via transvaginal. As imagens pela via transvaginal, elas ficam, na imensa maioria das vezes, com uma qualidade técnica muito melhor do que pela via abdominal. Mas existem alguns pontos contra. É um exame que ele é relativamente demorado para ser feito, ele demora mais do que um exame obstétrico comum, porque você precisa de fotos muito específicas. E você depende muito da posição que o bebê vai estar para poder fazer o exame via transvaginal. Pela via abdominal, você tem muito mais liberdade de movimentação com o transdutor. Então, para fazer via transvaginal, você precisa do bebê numa posição boa também, entendeu? E muitas vezes o bebê não vai te dar essa posição. Quando não dá, o que você faz? Manda voltar outro dia? Já teve casos assim? Ou você fica lá esperando ele dormir um pouquinho? Como é que você... Paciência é a chave do sucesso nessa hora. Às vezes, só de você esperar, e aí nessa hora é importante o bebê estar mexendo, porque se o bebê está mexendo, em algum momento esse bebê vai mexer e vai parar numa posição que fique satisfatória para você ver as estruturas que você precisa ver. Porque tem que ter uma posição certa, né, para você avaliar, né? Não depende, assim, qualquer posição você não consegue avaliar, né? Os principais marcadores que a gente precisa avaliar para fazer os cálculos de risco que a gente faz no morfo do primeiro, tem parâmetros muito bem estabelecidos para serem medidos. Então, se a gente não tiver esses parâmetros, ou seu exame vai ser de uma baixa qualidade técnica, ou até você vai colocar em risco o resultado do seu algoritmo. É melhor voltar, às vezes, quando não conseguir, volta outro dia. É raro eu precisar pedir para uma paciente voltar outro dia, mas às vezes você fica lá com um pouquinho de paciência, espera o bebê mexer, tenta pela via abdominal, tenta pela via transvaginal, não conseguiu, olha, vai dar uma volta, bebe uma água, não vai no banheiro, daqui uns 20 minutos, meia hora você volta, a gente tenta ver de novo. Tudo isso deu errado, aí sim, infelizmente, hoje a gente não conseguiu, volta amanhã, volta depois, volta daqui 3 dias, a gente vê se a gente pega o bebê numa posição melhor para finalizar. É o diagnóstico correto, né? Deixa eu aproveitar, você já falou, mas eu vou voltar numa coisa que é também, acho que da época do dinossauro, né? Que é da minha época. Na minha época, a gente avaliava a vesícula vitelina. Ainda tem a avaliação da vesícula. O corte, na minha época, parece que era 6 milímetros. Quando era maior que 6 milímetros, a gente tinha uma preocupação grande. E também prega no cal. Parece que eu não vejo mais essa terminologia aí sendo comentada. Ainda existem esses marcadores ou não? A vesícula é, sim, uma estrutura que a gente avalia no obstétrico inicial, não no morfo de primeiro. E o tamanho da vesícula é sim um marcador que a gente avalia,
para poder ver o prognóstico, para poder ver a viabilidade daquela gestação. Igual você colocou, uma vesícula com 6, 7 milímetros já é uma vesícula hidrópica. Então, isso deixa a gente um pouco menos confiante que essa gestação vai progredir bem. Você fica mais atento para o próximo exame. Exatamente. Com relação à prega nucal, é tudo questão de nomenclatura. Quando a gente faz a avaliação no morfológico do primeiro trimestre, no período do morfo do primeiro, a gente mede a translucência nucal, que é medir a estrutura que fica na parte de trás ali da nuca do bebê, no plano médio sagital. Isso é translucência nucal, quando é feito de 11 a 14 semanas. Quando você faz o morfológico do segundo trimestre, lá nas 22 semanas de gestação, a gente avalia a mesma estrutura, mas agora num plano transverso. E aí você não chama mais aquilo de translucência nucal. O nome disso é prega da nuca. Prega nucal. É a mesma coisa. Só que é feito mais tardiamente. Exatamente. Né? É a mesma estrutura. Só mudou o nome por conta da idade gestacional e pelo plano que você está fazendo a aquisição da imagem. Que legal. E que mais tem de marcador para nós aí no primeiro trimestre ainda no nosso exame? Então vamos lá, que o morfológico do primeiro trimestre, igual eu falei, ele é um exame que ele evoluiu muito ao longo do tempo. Os primórdios lá, quando eles começaram a fazer as investigações nesse período da gestação, usando um ultrassom que já era um recurso avançado, eles avaliavam somente a questão da síndrome de Down, da aneuploidia. E aí, é em cima dos marcadores de síndrome de Down que foram desenvolvidos os principais marcadores que a gente tem que ver no exame de ultrassom. O exame evoluiu. Hoje a gente não vê só aneuploidia, a gente avalia risco para a mãe ter pré-eclâmpsia precoce na gestação, para o bebê desenvolver restrição de crescimento mais para frente na gestação. E os marcadores, eles meio que se completam, eles meio que acabam se ajudando. Então, para a gente poder falar em marcadores de risco para aneuploidias, os marcadores clássicos que a gente vê no ultrassom, o mais importante é a medida da translucência nucal. O que vem com o segundo mais importante em termos de impacto no cálculo de risco é o osso nasal. Depois disso, a gente tem a medida do fluxo de sangue no ducto venoso. Ducto venoso é um vaso bem pequenininho que ele comunica a porção intraabdominal da veia umbilical com o coração do bebê. Então, por proximidade, se existe alguma alteração estrutural no coração, muitas vezes o fluxo de sangue no ducto venoso está alterado também. E é em cima disso que a gente usa ele para poder fazer cálculo de risco. E a mesma analogia também é feita com o fluxo de sangue na tricúspide. Então, a válvula tricúspide, a gente precisa de uma posição bem específica para poder avaliar, mas quando o coração é mal formado, quando o fluxo de sangue é anormal da válvula tricúspide, ele pode sugerir alguma relação com a aneuploidia também. Os bebês que têm algum tipo de aneuploidia, Down ou os outros defeitos, trissomia do 18, trissomia do 21, Turner, os bebês que contêm alteração genética, muitas vezes eles têm alteração cardíaca associada. E esses marcadores todos que a gente fala, com exceção do osso nasal, a translucência nucal, a tricúspide, o ducto venoso, todos eles também estão associados com alterações cardíacas. Então, indiretamente, quando a gente vê esses marcadores normais, a gente não fala só que o bebê tem um baixo risco de ter algum defeito genético, mas muitas vezes a gente pode falar também que a chance de ter um defeito mais grosseiro no coração não é das maiores. A relação da translucência nucal é mais com Down? Não necessariamente. Ou o osso nasal que é mais Down? Os dois têm associação com Down. Os dois têm associação com Down. Agora, por exemplo, você pode investigar um bebê, ver um bebê com uma translucência nucal aumentada. Esse bebê, às vezes ele tem Down, não tem defeito cardíaco. E o contrário também é verdade. Se você tem um bebê com uma translucência nucal aumentada, pode ser que esse bebê não tenha Down e tenha algum defeito cardíaco. O osso nasal, ele não existe essa associação com defeito cardíaco. O osso nasal, ele é mais voltado para a avaliação de aneuploidias, particularmente a síndrome de Down. Tá. Entendeu?
E eles aparecem, esses sinais, todos eles mais ou menos juntos. No primeiro trimestre a gente consegue avaliar todos eles. Alguns aparecem um pouco mais cedo, outros aparecem um pouquinho mais tarde, por isso que o ideal é fazer o exame entre 12 e 13 semanas, que a gente está bem no meio desse prazo para poder fazer. Mas entre 11 e 14 semanas, todos esses marcadores podem ser identificados. Todos esses marcadores você consegue avaliar na hora de fazer um morfológico de primeiro. Eu tinha um conceito, Leonardo, que na minha época, né? A gente, quando fala em época, a gente já percebe que a gente está bem mais idoso, né? Mas entre gastrosquise e onfalocele, parece que tem alguma coisa aí também, né? Porque você começou lá em cima na cabeça, talvez você passe pelo tórax, depois você vai para o abdômen, né? Mas me lembrei, eu lembro que acho que onfalocele era uma neoproidia, que eu achava que onfalocele era um nome mais bonitinho, entendeu? Então, eu fazia o método mnemônico para quando caísse na prova, falei, onfalocele é um nome bonito, então não tem a neoproidia. Daí depois eu aprendi que era o contrário. A gastrosquise, que é um nome feio, não tem tanta relação com a neoproidia, né? E a onfalocele tem mais a relação com a neoproidia. Mas parece que existe. Mas depois, de repente você vai falar a cabeça, depois você volta nisso. Só que eu lembrei disso agora, mas segue o seu esquema aí, teu. Não, ó. Uma das evoluções que a gente tem no morfológico de primeiro é justamente essa. A gente não avalia só os marcadores. Então, a gente faz uma avaliação estrutural no corpo do bebê como um todo. Eu sempre falo para o paciente que essa é uma avaliação básica. A avaliação mais detalhada da estrutura do bebê ela é feita no morfológico do segundo trimestre. Quando o bebê é maior, você consegue medir melhor essas estruturas. Mas a avaliação que a gente faz no morfo de primeiro já é uma avaliação bastante detalhada em toda a estrutura do bebê. A gente identifica algumas estruturas importantes na cabeça, tanto na parte frontal como na região posterior do cérebro do bebê. No morfo de primeiro a gente já consegue fazer alguns rastreamentos bem importantes. Basicamente, todos os cortes que a gente faz no coração em um bebê no morfológico do segundo trimestre, a gente consegue fazer essas imagens no morfo de primeiro também. Então dá para fazer uma avaliação do coração, desde que em condições boas, né? O bebê tem que estar numa posição legal, o exame tem que ser feito em condições ideais. Tudo que você achar, você vai colocando, né? Vai te dando maior segurança e maior dados, Sim. Né? A gente consegue identificar os membros, dá para identificar as mãos, dá para identificar os pezinhos do bebê, a gente consegue ver bem a coluna, as estruturas na barriga que a gente gosta de ver no morfológico do segundo, a gente consegue ver também no morfo de primeiro. Então, avaliar as estruturas na região lombar, identificar os dois rins, as artérias renais. E isso inclui também essa parte que você estava falando, que é justamente a avaliação da parede abdominal anterior. Então, se a gente encontra algum defeito abdominal, algum defeito na parede abdominal anterior, o principal diagnóstico diferencial é a gastrosquise e onfalocele. E é exatamente isso que você falou. A gastrosquise, ela é um defeito que, na imensa maioria das vezes, ela vem isoladamente. Então, não tem associação de gastrosquise com defeito genético. Tá? A onfalocele, geralmente, ela tem uma associação maior. Não é que sempre que o bebê tem uma onfalocele que o bebê necessariamente vai ter uma alteração genética, mas essa associação ela é mais forte. E você consegue distinguir uma gastrosquise de uma onfalocele já no morfológico do primeiro trimestre. Inclusive, no algoritmo, quando a gente faz o cálculo de risco completo para poder fazer os cálculos de risco para a aneuploidia, existe um espaço que você consegue preencher se você encontra alguma alteração da parte estrutural. Então, se você encontra uma onfalocele, se você encontra algum defeito de coluna, se você encontra algum defeito de bexiga, algum defeito cardíaco, todos esses fatores você consegue colocar no programa para ele incluir isso na hora de fazer o cálculo de risco. E você avalia também cordão umbilical nessa fase? Não, né? O cordão umbilical no primeiro trimestre é avaliado também? Não. Número de artérias e veias, essas Sim, coisas? Isso dá para ver. Isso faz parte da avaliação que a gente primeiro faz no trimestre. Você consegue também. identificar a bexiga, as duas artérias no cordão umbilical. Nessa fase, eu acho legal de tentar identificar também a inserção placentária do cordão, para ver se não é uma inserção marginal, para ver se não é uma inserção velamentosa. Às vezes, conforme a gestação progride, principalmente se a placenta é posterior, o bebê pode acabar deitando em cima da placenta e fica mais difícil de você identificar a inserção placentária do cordão. Então, as duas extremidades do cordão, tanto na placenta como na barriga do bebê, são importantes de serem avaliadas. Você avalia também o tamanho, porque para nós obstetras,
o tamanho, às vezes, do colo uterino para a gente é importante, né? Para saber se ela vai ter uma incompetência estimo-cervical. É rotina também essa avaliação no primeiro, segundo? Que época que vocês fazem isso? Na hora que você falou de tamanho, eu pensei que você fosse falar sobre o tamanho do bebê, a medida do CCN. A medida do CCN ela é essencial para a gente fazer o exame. Sim. E eu sempre digo para as pacientes que a última oportunidade que a gente tem para poder tentar redatar a gravidez pelo ultrassom e comparar isso com a menstruação da paciente. Depois do morfo, a gente já tem que estar com uma idade gestacional bem estabelecida. A questão do comprimento do colo, a primeira coisa que é importante de falar é que isso tem que ser sempre feito via transvaginal. Não adianta medir o colo via abdominal e considerar aquela uma medida válida. É super controverso o valor de você fazer isso no morfológico do primeiro trimestre. Se você pegar, por exemplo, o guideline da SWOG, que é uma das maiores sociedades que tem em termos de ultrassom em ginecologia e obstetrícia, eles não recomendam que seja feita a medida do colo no morfológico do primeiro trimestre. Eles recomendam só que você, em pacientes de alto risco, você começa com 14 semanas. Na imensa maioria das pacientes, você só vai fazer essa medida lá no morfológico do segundo. Então, no morfológico do segundo trimestre, é tempo importante, é tempo essencial do exame você medir o colo via transvaginal para avaliar o risco de parto prematuro. É o marcador independente mais importante que a gente tem. Você faz isso no segundo trimestre? No morfológico do primeiro trimestre, a única situação que eu acho que valeria a pena a gente medir o colo é quando você já tem uma paciente sabidamente que tem uma insuficiência estimo-cervical e que você está programando fazer uma cerclagem, ou uma paciente que já perdeu uma gestação anterior com umas 14 ou 15 semanas, que não vai dar tempo de você repetir esse exame lá depois das 16, 17 semanas. Mas não é a regra. Não é a regra. Eu tinha um conceito que ele deveria medir acima de 3 centímetros. Não sei se ainda continua esse tamanho, essa mensuração, se é real, se caiu, se aumentou, ou se não é visto mais. Qual que é a orientação que você passa? Esse colo é pequeno, esse colo, se é feito no segundo trimestre, né? Sim. E que tamanho de colo que você espera? Eu estou viajando um pouquinho, mas depois a gente volta de novo, entendeu? É que eu sou meio ansioso, né? Então eu já quero ver meu neném no colo. Então, assim, mas qual é a medida do colo que você acha que ele é preocupante ou não? De uma maneira bem simplista, quanto maior em extensão tiver o colo, menor é a chance dele abrir antes da hora. Sim. Então, o ponto de corte que você vai querer trabalhar depende do tanto de risco que você está disposto a correr. Então, tem gente que considera um colo habitual um colo de 3 centímetros, ele tolera um risco muito menor. Na Alemanha, por exemplo, eles toleram um colo de até 2 centímetros. Eles aceitam um risco um pouquinho maior. De uma maneira rotineira, no Brasil e na maior parte das recomendações que a gente tem no mundo trabalhando com medicina fetal, o ponto de corte na hora de medir o colo no morfo do segundo trimestre é um colo de 25 milímetros. Um colo de 25 é um colo que está com tamanho bom, um colo abaixo de 25 é um colo que tem um risco aumentado para parto prematuro. O problema de você medir isso no morfológico do primeiro trimestre é que é difícil você distinguir o que de fato é colo e o que passa a ser segmento inferior do útero. Então, às vezes você tem um colo que é curto, você vai lá e mede o segmento junto e está medindo aquele colo normal. Ou você tem um colo que é normal, você vai lá e mede o segmento junto, aquele colo fica enorme, quando você vai ver no seu segundo trimestre, você mede só o colo e fala, nossa, o colo encurtou pra caramba em relação ao primeiro. Sendo que, na verdade, é só a medida que ela está sendo um pouco mais apurada no morfo do segundo. Tinha um termo, não sei se eu vou falar certo, mas acho que é LUDG, né? Que é SLUD, né? SLUD. Que para a gente avaliar se o colo tinha dilatação ou não. E eles parece que tinham uma relação também da medida do colo baseado que seria o canal orifício interno e orifício externo que tem SLUD, né? Que tem um SLUD que você falaria que aquilo seria colo. Tem na verdade duas coisas. Tem o EGE, que é o eco glandular endocervical, que eu acho que talvez seja esse o ponto que você acho que é isso, falando. E aí o EGE é o tecido glandular que você vê ao longo do canal endocervical. É bem subjetivo de você colocar isso. Quando ele está presente, ele é fácil de você falar que ele está lá, mas para você falar que ele não está, não é tão fácil assim.
e ele também é um marcador independente na hora de avaliar fator de risco para parto prematuro. Ah, tá. Então você vê isso em toda a extensão do colo, desde o orifício interno até o orifício externo, e é o melhor marcador que você tem para poder medir o colo como um todo, para poder ter certeza que você não está fazendo uma medida do segmento inferior. O sludge, ele está, na verdade, associado com uma infecção intraminiótica. Então, ele está associado a parto prematuro por causa então é de outra aquela coisa. que a gente vê no líquido amniótico, né? Exato, é como se fosse um então é o barrinho, ET mesmo, isso. O sludge você vê dentro do orifício interno e a gente está relacionando isso com uma infecção intraminiótica, tá. mas isso é super, super, super controverso. Tem gente que dá muito valor para isso, tem gente que não acredita tanto que ele seja a coisa mais importante a ser vista. Eu, particularmente, acredito bastante que sim. Mas você só trata o sludge se você tem a associação do sludge com colo curto. Então, se você tem um colo com menos de 25 milímetros, existe uma associação de antibióticos que você pode usar para poder tratar o sludge e diminuir a chance de infecção intraminiótica e parto prematuro. Mas isso tem muito mais a ver com o morfo de segundo trimestre do que o morfo de primeiro. Né? Vamos acrescentar mais, vamos apimentar um pouquinho nosso mais podcast aí, daqui a pouco tempo, né? Lógico que a gente vai chamar você várias vezes, mas assim, mais um pouquinho assim, você falou do osso nasal, você falou da translucência nucal, você falou da válvula tricúspide, você falou do ducto venoso, né? Você falou assim, várias coisas para nós aí, você falou do aparelho abdominal, da gastrosquise, falou da onfalocele, né? Como acrescentar alguma coisinha, algumas medidas que você faz no morfo do primeiro trimestre, por exemplo, vamos colocar da translucência nucal. Existe algum corte para você que você acha, porque o paciente está lá na sua frente, você falou assim, a translucência nucal sua está 1,2, 2, ou está com 5, 6, o que te preocupa, o que não te preocupa? A maior parte das medidas na medicina fetal, a gente trata ela como percentis. Então, a mesma medida, ela pode estar normal, dependendo da idade gestacional, ou ela pode estar anormal, dependendo do tamanho que o bebê tiver, dependendo se a gestação tiver mais para frente ou mais para trás. Um exemplo clássico disso é justamente a translucência nucal. Então, se você pega uma translucência nucal, por exemplo, de 2 milímetros, num bebê de 11 semanas e 4 dias, é uma translucência que provavelmente vai vir aumentada. Mas se você pega uma translucência de 2 milímetros num bebê de 14 semanas, 13 semanas e 5 dias, é uma translucência perfeitamente dentro da normalidade. Então, todas as medidas que a gente pega, a gente tem que jogar dentro do não necessariamente no algoritmo, mas no percentil, para ver em que lugar, em outros bebês com a mesma idade gestacional, que aquela medida vai cair. Entendi. Você entendeu? De uma maneira simples, é assim que a gente trabalha. Quando a gente tem uma translucência acima do percentil 95, ela é uma translucência que ela é considerada aumentada. Entendeu? E aí vai depender de como isso cair, a relação entre a medida do CCN e a medida da translucência nucal. Pensando em defeitos cardíacos, a linha de corte é um pouquinho diferente. Se você tem uma TN abaixo de 3,5, eles interpretam de um jeito. Uma TN acima de 3,5, a chance desse bebê ter de fato algum defeito cardíaco, independente de ter defeito genético ou não, é muito grande. Mas sempre que você tem uma TN acima do percentil 95, é um bebezinho que você já tem que ficar mais atento e que vale a pena você considerar a possibilidade de completar aquela investigação com um morfo de segundo bem feito e com uma ecocardiografia fetal mais para frente. E você faz intervenção com uma translucência, você é intervencionista numa translucência de acima de 3,5? Assim, chegou a 3,5, o paciente está lá na sua frente. Eu sei que e quero saber que intervenção que você faz, né? Isso que é o grande pulo da jogada aí. É a pergunta que vale 100 milhões de dólares, né? O que você faz e como você faz isso aí? O ultrassom, eu sempre falo antes de começar o exame, porque se eventualmente alguma coisa sai daquilo que você espera, a paciente já não vai mais escutar tudo aquilo que você tem para falar. O desespero bate, muitas vezes. Então, antes de começar o exame, eu falo assim, o ultrassom nunca vai falar para a gente nem que sim e nem que não. Nós estamos aqui avaliando possibilidades, avaliando riscos. Então, você ter um marcador alterado, a gente vai dar valor para ele,
Mas você não pode considerar que está tudo errado porque você tem um marcador só, o que está fora do habitual. Então, mesmo tendo uma TN, vamos supor, de 3 milímetros, é importante você pegar esse valor, juntar com os outros marcadores que você tem e colocar no nosso algoritmo direitinho para poder fazer o cálculo de risco. E o resultado desse algoritmo do cálculo de risco vai valer bastante, vai dizer para a gente bastante o que tem que ser feito dali para frente. Então, um outro adendo para colocar nessa hora. Os marcadores que a gente vê no ultrassom não são os únicos pontos que a gente tem que ver. A gente leva em consideração os antecedentes clínicos da paciente, às vezes a gente pode levar em consideração alguns marcadores bioquímicos, beta-HCG, PAPA, o PLSGF tem mais a ver com relação a cálculo de risco para pré-eclâmpsia e restrição. Mas você colocando os marcadores bioquímicos, antecedentes clínicos e os marcadores de ultrassom, os 4 que a gente já comentou, você coloca esses números no nosso algoritmo e aí o algoritmo vai estratificar. De uma maneira geral, como que eu costumo falar? Um risco abaixo de 1 para 1000 é baixo risco. A gente fica mais tranquilo. Um risco entre 1 para 1000 e 1 para 100 é um risco intermediário. E um risco acima de 1 para 100 é alto risco. A gente estratifica os riscos dessa maneira e você ainda pode fazer uma segunda divisão. Entre 1 para 100 e 1 para 1000, você pode colocar os riscos acima de 1 para 300 para poder discutir de uma maneira diferenciada também. Mas estratificando os riscos dessa maneira, você consegue definir melhor as condutas e o que você vai oferecer para o paciente dali para frente. Quando você tem uma TN de 3 milímetros, por exemplo, eu nunca fiz essa conta para tirar a dúvida, mas eu acho que é muito pouco provável que você tenha um resultado de baixo risco. Mesmo numa paciente muito jovem, uma TN de 3 vai vir pelo menos um risco intermediário. Se você tem uma TN de 3 numa paciente com mais de 40 anos, certamente que esse número, independente dos outros marcadores vierem todos normais, vai vir um resultado de alto risco. Eu entendi perfeitamente. A gente trabalhando, em clínica privada, a gente consegue fazer tudo isso. Mas eu vou te colocar em saia justa agora, Leonardo. Você está no SUS, certo? E você mediu a translucência no calo, ela deu 4 numa paciente de 37 anos, tá certo? Ela deu 4 milímetros e a paciente, ela, né, é o único exame que você tem, você não consegue fazer o NIPT, que seriam esses exames, né, de bioquímicos, que seria o beta-HCG, o PAPA, PAPA, né, não sei falar direitinho esses termos aí, você sabe melhor que a gente. Mas vem o beta-HCG alto e o outro vem baixo, mas você não tem o NIPT, você não pode fazer o NIPT, você só tem a translucência no calo. O que você faz para essa paciente? E você tem a idade dela, você tem a idade, 37 anos, primigesta, primeiro filho dela, TN de 4. E uma TN de 4, e os outros marcadores que você fez no ultrassom, não era um observador, era um colega que estava começando a fazer ultrassom de plantão. Lógico, eu sei que você vai ser cuidadoso, eu sei que você vai ser cauteloso, mas vamos supor que você acredite naquele resultado do exame, que ele seja verdadeiro. Então, assim, eu trabalho no SUS também. Então, eu vivo uma mas situação a gente já parecida. tirou observador, né? Exatamente. Mas no SUS, eu trabalho fazendo justamente rastreamento ultrassonográfico para gestantes de alto risco. Então, eu faço esse exame nas pacientes do SUS e essa não é uma situação tão incomum de eu ter que passar. Mas eu entendo que a pergunta que você está me fazendo é como se eu não estivesse fazendo ultrassom, se eu tivesse que dar um aconselhamento com o resultado desse exame na mão. Eu vou acrescentar mais um dado ainda. Tá. Você não está em São José dos Campos, você está lá numa cidadezinha bem isolada, tá certo? Mas você sabe o quanto você é bom naquilo que você faz. Vamos colocar o observador sendo você. Tá. A primeira coisa que você tem que fazer para o paciente é ser transparente. Na minha cabeça, o paciente tem que saber aquilo que está acontecendo com ele. E existem jeitos de você transmitir isso. Você não precisa ser um cavalo na hora de falar com a paciente, porque tem mais 30 pacientes para você ver do lado de fora, porque tem gente batendo, porque você quer ir embora logo do ambulatório. Quando acontece um exame alterado,
esquece tudo que está acontecendo em volta, toda a sua atenção é daquela paciente. Aquela paciente tem que sair dali consciente e entendendo o que está acontecendo. Acho muito legal essa atitude sua. Isso é ser médico, isso é amar aquilo que faz. Eu acho que é isso mesmo. Fazer medicina é isso. Se você ficar preocupado com o relógio e com o tempo, você não faz medicina. Aquele velho ditado, qual o seu problema? Meu problema é o seguinte, manda entrar o próximo. Não é assim. Exatamente. Eu acho que é isso mesmo. Mas aí, então primeiro você expõe o risco para o paciente. Eu geralmente nessa situação, existem cálculos de risco gratuitos que você consegue colocar na internet. Eu coloco a data de nascimento da paciente, os resultados que a gente tem no exame de ultrassom e falo, olha, não é certeza se o seu bebê tem ou não tem algum problema. Mas a possibilidade de ter é essa. O risco do bebê ter algum problema é esse. Você prepara ela para saber que pode ter um bebezinho com algum problema. Sim. Existem diversas formas da gente lidar com esse resultado. Isso não tem certo ou errado. Então existe se você virar para mim e falar assim, não, todos os meus bebês tiveram uma TN de 3 e 4 e estão todos bem, uma situação fictícia. Você vai falar o que para essa paciente? A paciente vai virar para você e vai falar assim, não, doutor, pouco me importa se esse bebê tem algum defeito genético ou não. Igual você colocou, eu estou com 37 anos, é a minha primeira gestação, pode vir com defeito que eu vou levar para frente e vou amar de todo o coração. Então, para essa paciente, você vai fazer um aconselhamento diferente do que você faria para uma paciente que vira para você e fala assim, doutor, eu não estou dormindo à noite, eu não estou curtindo a minha gravidez, eu preciso saber de qualquer jeito, sim ou não, se o meu bebê tem algum tipo de defeito genético. Aí, para essa paciente, você faz um aconselhamento mais voltado para poder aprofundar a investigação. Provavelmente chegar até um teste invasivo para ela. Dá para fazer teste invasivo pelo SUS? Dá, mas não é fácil. A maior parte das pacientes acaba não fazendo pelos gargalos que a gente tem no sistema público. E o exame que seria a amniocentese, coleta de líquido, qual a orientação? Depende da idade gestacional, né? Sim. Então, quando a gente está no primeiro trimestre... A biópsia de vilo, né? Exato. Quando a gente está entre 11 e 14 semanas, a gente faria uma biópsia de vilo corial. Sim. Se você está com mais de 16 semanas, você pode fazer a amniocentese. A amniocentese, ela tem um risco um pouquinho menor do que a biópsia de vilo. A biópsia de vilo tem um risco um pouquinho maior. E qual é esse risco, assim, na evidência, né? Assim, aquilo que você vê no seu dia a dia? Você vê muitas complicações nisso tudo ou não? Sempre quando a gente fala em teste invasivo, colocar uma agulha dentro da barriga com um bebê lá dentro, a imensa maioria das pacientes, ela já fica com medo de fazer. De fato, o que é colocado é que é um exame que traz risco à gravidez e que a maior parte das pacientes não tolera, não quer fazer. Mas você tem que pesar o risco do bebê ter alguma alteração e o risco que o exame vai te trazer. De uma maneira geral, esse exame ele só é indicado quando o risco do bebê ter alguma alteração é maior do que o risco do exame trazer algum problema. Se você pegar as estatísticas antigas, quando eu estava na residência, a gente cotava um risco de uma amniocentese de 1 para 200. Cada 200 vezes que você faz o exame, 1 vai dar problema. Hoje, existem trabalhos modernos que já cotam 1 para 1000. Então, se você quiser ser bem conservador, você pode cotar 1 para 500 para o paciente. De cada 500 exames que você faz, 1 vai dar algum problema. E esse problema pode ser uma infecção, um sangramento, uma ruptura de membranas. É raro a paciente ter essas complicações. 1 para 500, num bebezinho que às vezes tem um risco de ter algum tipo de defeito genético. 1 para 50, 1 para 30. Não, um bebê vale a pena, né? É um risco que não posso falar para ela que vale a pena, mas vale a pena considerar. Uhum. Quem tem que dizer se vale a pena ou não é sempre a paciente. Não existe certo ou errado nessa hora, mas é um risco que vale a pena considerar. Agora, dá um pulo nessa situação nossa aí. Eu vi, por exemplo, a anencefalia, microcefalia e todas essas outras doenças neurológicas. Existe alguma legislação que protege a fazer uma intervenção e fazer um aborto terapêutico, alguma coisa assim, né? Sim. Eu vi, acho que talvez nos países primeiro mundo, qualquer alteração genética, tem alguns países que autorizam, né, fazer uma intervenção
fazendo esses abortos, né? Aqui no Brasil, parece que você tem que entrar com uma judicialização, né? Parece ou entrar com uma promotoria, ver, ou é proibido e você não pode recorrer a nada. Então, vamos lá. Existem países que você pode interromper a gestação simplesmente por estar grávida. Então, por exemplo, lá onde eu estava, na Austrália, uma gestação com menos de 12 semanas, a paciente pode apresentar em algum serviço de saúde e falar: não me sinto psicologicamente preparada para ser mãe, e interrompe aquela gravidez. Com mais de 12 semanas, a conversa muda um pouquinho, mas ainda tem um pouco mais de liberdade. Existem países que, para você justificar uma interrupção de gestação, o bebê precisa ter alguma alteração, não necessariamente genética, alguma alteração estrutural, alguma coisa nesse sentido. No Brasil, a legislação permite que você faça uma interrupção de gestação sem entrar com um pedido judicial em 3 situações. Então, uma delas é essa que você colocou, que é quando tem acrania. E no morfo de primeiro a gente já consegue ver isso. Às vezes você não vê a calota craniana bem formada, é uma situação de acrania. Isso, no Brasil, você pode pedir uma interrupção de gestação sem ter que passar por um pedido judicial. E basta só um exame de um médico ou tem que passar por mais que um? Tem que ter pelo menos 2 pedidos. Tá? Dois laudos de exame ultrassonográfico de pessoas diferentes para poder dar entrada com esse tipo de pedido. Além disso, se a gestação é resultado de um estupro ou se a gestação coloca em risco a vida da mãe. Nessas 3 situações, você não precisa passar por um processo judicial para poder interromper essa gestação. Mas fora isso, daí tem que passar pelo processo Sim. judicial e o juiz que vai definir. Exatamente. Vamos supor, você viu lá um bebezinho no morfo de primeiro bastante alterado, uma TN ruim, um coração provavelmente com algumas alterações graves, você viu um alto risco, você conversou com a paciente ficou preocupada, você foi lá, fez uma biópsia de vírulo corial, esperou o resultado sair, veio lá, trissomia do 13, que seria uma síndrome de Patau. Se você for olhar na literatura, é uma doença que é considerada incompatível com a vida extrauterina. Um bebezinho que pode nascer vivo, pode ficar vivo durante algum tempo, mas ele não tem um potencial para se desenvolver independente de aparelhos. Bem, mais de 90% desses bebês morrem antes de completar um ano de vida. Então, e os outros 10 que não morreram passaram o primeiro ano inteiro dentro da UTI. Então, eu digo assim, eles não vivem, eles sobrevivem. Eles estão sempre infectados, eles estão sempre tomando picadas, são crianças que sofrem bastante. Então, nessas situações, quando você mostra essa situação para o juiz, existe a possibilidade do juiz autorizar uma interrupção legal de gestação nessas condições. Mas não é rotina, né? Não é rotina. Não é autorizado, né? Não. É bastante comum o juiz autorizar, mas tem que passar pelo processo judicial. Você não consegue fazer isso sem passar pelo processo judicial. Varia de doença para doença. Por exemplo, a síndrome de Down, que a gente estava discutindo até agora, ela não tem um prognóstico tão ominoso quanto tem a síndrome de Patau. Então, a chance de um juiz autorizar uma interrupção judicial com bebê com síndrome de Down é muito menor. Tudo depende de como o juiz vai interpretar aquilo. Mas a chance é muito menor, dependendo do defeito que o bebê tem. Pode, às vezes, como um bebê síndrome, pode múltiplas complicações e, de repente, pode até ser que autorize. Né? Mas dentro da rotina, não. Exato. Né? Exato. Mas me fala mais sobre o primeiro trimestre. Tem mais alguma coisa que você gostaria? A gente Uma falou coisa do legal. NIPT, né? Nós falamos dos marcadores bioquímicos, falamos dos marcadores físicos. Você precisa... Fala um pouquinho dos marcadores bioquímicos para nós. Se você pede ele na sua rotina, você pede ele em primeiro lugar, depois faz ultrassom com você, ou pede ultrassom, depois você pede... Conta um pouquinho para nós sobre isso. Os marcadores bioquímicos, eles não são tão usados assim aqui no Brasil. Fora, eles fazem muito mais parte da rotina do que aqui no Brasil. As pacientes que têm mais recursos, as pacientes que investiram muito para poder engravidar, então muitas vezes as pacientes que vêm de reprodução assistida, elas acabam investindo um pouco mais nessa parte também, até por conta de tudo aquilo que a gestação significa para esses casais, para essas pessoas. Então, é importante a gente distinguir os marcadores bioquímicos de primeiro trimestre de um NIPT. Os marcadores bioquímicos de primeiro trimestre são aqueles exames que a gente falou.
tem um beta-HCG, tem a fração livre, né? Fração livre do beta-HCG, tem o PAPA, tem o PLGF, que são hormônios que estão circulando na mãe, que estão exclusivamente relacionados à função da placenta. Então, quando você tem uma placenta que não funciona direito, esses exames, esses hormônios vão vir alterados. E aí, a combinação desses fatores pode aumentar ou diminuir o risco, não só para defeito genético, mas também para restrição de crescimento fetal, para a mãe desenvolver pré-eclâmpsia precoce, mais lá na frente da gestação, entendeu? E o NIPT é um outro tipo de exame. O NIPT é um exame de sangue que a mãe colhe, que a gente vai avaliar pequenas frações de DNA livre fetal no sangue da mãe. Então, o NIPT, ele não é um exame confirmatório. O único jeito da gente confirmar aneuploidias na gestação ainda é com teste invasivo, mas o NIPT é um exame de rastreamento para aneuploidias, da mesma forma como a gente tem esse modelo do exame de ultrassom morfológico do primeiro. Então, o que a gente faz? Tem o morfológico de primeiro, tem os exames bioquímicos. Esses dois métodos combinados você consegue jogar no algoritmo e a gente chama isso de o rastreamento combinado de primeiro trimestre. E você tem o NIPT. O NIPT é um outro jeito de fazer um rastreamento que vai avaliar o risco do bebê ter síndrome de Down, síndrome de Edwards, síndrome de Patal. E você tem o NIPT expandido que você consegue ver algumas outras doenças também. E a cromatina sexual. Entendeu? Ele está baseado, assim, eu vi alguma coisa do NIPT, dessa fração fetal. E existe, parece, uma grande preocupação, ou dos obstetras, ou de quem faz imagem, da fração fetal. Às vezes você se preocupa, como eu não atuo mais nessa área há 12 anos, mas às vezes existe uma preocupação para qual laboratório que vocês vão mandar esse exame, porque parece que eu vi um trabalho que mandaram exames, acho que de pacientes que não estavam grávidas, né? E mandaram e falaram que, acho que uma parece que não foi detectado, o outro foi falando que a fração fetal era pequena e o outro parece que veio fração fetal da mãe, parece. E foi feito totalmente. O que você fala em termos de segurança dessa fração fetal e desse NIPT? O que eu vou falar sobre isso agora é experiência pessoal, Tá. Coisas que eu já vi. Não necessariamente existe tanta evidência científica para isso. Até existe, mas é um pouco mais difícil de comprovar do que o que eu vou falar aqui. Então eu vivi muito com o NIPT enquanto eu estava lá na Austrália. E eu tive a felicidade de trabalhar com um chefe lá, que era uma pessoa muito inteligente e sabia fazer conta muito bem. Por que eu fui feliz com isso? Quando você trabalha com a fração fetal, fração de DNA livre fetal circulando no sangue da mãe, você depende de uma quantidade mínima para conseguir interpretar os seus resultados. Então, se você tem muito pouco, você não consegue extrair nenhuma informação daquilo. Ou se você extrai, aquela informação não é confiável. Então, o meu chefe lá falava assim, não importa qual é o laboratório, olhe sempre a fração fetal e ela tem que estar acima de 4. Uma fração fetal acima de 4%, você considera aquele resultado confiável. Eu guardei aquilo para mim e é aquilo que eu uso até hoje. Existem laboratórios hoje que liberam um resultado com uma fração fetal a partir de 2. Por que eles fazem isso? Por diversas razões, obviamente. Para chegar numa fração fetal de 2, a idade gestacional é mais precoce. Quanto maior a idade gestacional, maior vai ser a fração fetal circulando na mãe. Então, jogando a fração fetal para baixo, você consegue fazer esse exame mais precoce. Você vai soltar menos resultados indeterminados, porque você vai fazer mais exames. E tem um outro ponto também. Você joga a estatística a seu favor. Mesmo nos exames de alto risco, quando eu falo assim, por exemplo, um risco aumentado, 1 para 50, significaria que 98% daqueles bebês não estão normais. E a gente está falando de uma população de alto risco. Então, se você pega um bebê com uma fração fetal baixa e solta um resultado normal, a chance de você estar certo é enorme. E se aquele resultado sai errado, ele está dentro da estatística. Sim, se protege. Ele se protege. Então, é difícil você manejar esses números. Eu, particularmente, não sei justificar matematicamente como o professor chegou nisso. Mas ele falava,
não aceite um resultado com E você pede muita fração fração fetal? Não. Não, se eu peço NIPT, É. o NIPT, ele entra na minha prática clínica. A fração fetal Que é o exame. exato. Que é A fração fetal é o número que você olha no resultado do NIPT para saber se aquele resultado é confiável. O exame é o NIPT e ali é a fração fetal que está ali dentro do contexto. Exatamente, exatamente. Existem dois jeitos de você usar o NIPT. Então, um é o modelo europeu, que é o modelo que eu aprendi a usar no Brasil e lá na Austrália, e o outro é o modelo americano. Por exemplo, nos Estados Unidos, uma paciente que chega com 12 semanas, ela nem sempre vai fazer um exame morfológico de primeiro trimestre. O médico vira para ela e fala, faz o NIPT. Se o NIPT estiver normal, você só vai fazer o morfológico no seu segundo trimestre. Eles pedem primeiro o NIPT. Mas não fazem outro morfológico. Entendi. Então, existem alguns pontos contra. Você faz um rastreamento você faz um rastreamento de aneuploidias, mas você não está vendo esse bebê estruturalmente. Você não sabe se é um bebê ou se é uma gestação múltipla. Isso você só vai descobrir isso lá na frente. Eles fazem isso pelo modelo de assistência que existe nos Estados Unidos. O europeu encara isso de um jeito diferente. Então, por exemplo, muitas vezes você pode fazer um morfológico do primeiro trimestre, combinado, então você faz os exames bioquímicos, você faz o ultrassom, joga no algoritmo, dependendo de como vier esse resultado, se veio baixo risco, não precisa fazer mais nada, tá tudo bem. Se veio um risco alto, é pouco provável que você fuja de um teste invasivo. Mas quando você tem um risco intermediário, é uma excelente oportunidade para você considerar fazer um NIPT. Então você vai fazer o NIPT dependendo de como vier o seu risco combinado. E aí, às vezes, se esse NIPT vier baixo, vier um baixo risco, você fica tranquilo, segue a gravidez, não vai ignorar aquele resultado, vai fazer um morfo de segundo com detalhe, vai fazer uma avaliação cardíaca se precisar, mas você fica mais tranquilo. Se o NIPT vier alto, você invariavelmente vai acabar discutindo a possibilidade de fazer um teste invasivo. Agora existe um outro ponto super legal, super interessante. Quando o NIPT apareceu, todo mundo achava que ia acabar os invasivos. Você faz o NIPT, veio alto risco, você faz o NIPT, acabou e não precisa ficar fazendo invasivo. Existe uma das indicações de você fazer um teste invasivo quando você tem o NIPT, que é justamente quando você tem um resultado indeterminado. Então, um NIPT indeterminado te obriga a fazer um invasivo. E se você começa a fazer NIPT num ambiente, considerando população como um todo, não numa população específica, se você faz para toda gestante, você faz o NIPT, numericamente, o seu número de exames inconclusivos vai aumentar. Sim. A porcentagem é a mesma, mas você vai ter muita gente fazendo exame e os inconclusivos vão aumentar. Na teoria, todas essas pacientes deveriam fazer invasivo. Sim, porque não tem diagnóstico. Exatamente. Mas é isso, eu gostaria agora, a gente pode falar. Tem uma outra coisa que a gente não conversou no exame e que eu acho que é legal de discutir, principalmente do morfo do primeiro, que é o fluxo de sangue nas artérias uterinas. O Doppler das uterinas. É abdominal da mãe, né? Pode ser feito tanto por via transvaginal como por via abdominal, mas ele ajuda a gente a fazer, ele entra no algoritmo. Ele entra no algoritmo para fazer o cálculo de risco tanto de pré-eclâmpsia precoce como de restrição de crescimento fetal. E a parte boa da gente fazer esse rastreamento bem feito, aí para fazer bem feito, a gente tem que fazer a medida da pressão arterial materna, então mede 2 vezes em cada braço, com um esfigmo validado, tem todas as regrinhas para você poder fazer essa medida. Tem um questionário que a mãe tem que responder com relação à parte clínica dela, tem os marcadores ultrassonográficos, tem os marcadores bioquímicos e a parte da uterina. Na hora que a gente coloca tudo isso e vamos supor que venha um resultado de alto risco, a parte boa disso é que a gente já tem algumas medidas preventivas que elas são bastante eficazes. Então, e são simples, de usar AS, usar cálcio, sabe? São coisas que você consegue fazer na gravidez e você vai diminuir em mais de 80% a chance dela desenvolver uma pré-eclâmpsia, eclâmpsia, hipertensão na gravidez. Exatamente. Né? Diz que o fluxo tem que ser de 60, né? Das uterinas. Agora, você mede as 2 uterinas e tem, às vezes, diferente, igual pressão, assim, e você leva em conta as 2, como é que é feito isso? O que importa pra gente é o IP médio. Então, você tem que sempre medir as 2. Por quê? Porque, às vezes, a placenta está mais de um lado, às vezes a placenta está mais do outro. Então, o lado que está a placenta tende a ter uma resistência menor. Então, para poder compensar isso, a gente tem que trabalhar sempre com o IP médio. O 60 que você falou
é o marcador técnico para ver se a sua medida está certa. Quando você faz a medida, ela tem que ser bem perto do orifício interno do colo, você deixar o ângulo o mais perto possível de zero, aumentar o caliper para pelo menos 2, e aí a velocidade de onda, ela tem que ter uma velocidade mínima de pelo menos 60 centímetros por segundo. Se você não tiver esses parâmetros, provavelmente a sua medida não está correta. E aí, na hora que você colocar no cálculo de risco, pode ser que você interfira nos resultados. Eu também vi, parece que usa o AS 150, né, à noite, que é uma das coisas que parece que é preconizado, né, para usar para fazer a prevenção quando dá isso alterado, né. Exato. Fazer obstetrícia hoje ficou mais fácil, viu? Eu queria pegar essa turma aí com o pinar e fazer a ausculta fetal, né? Com o pinarzinho, fazer manobra francesa, inglesa. Queria ver essa turma nessa época, né? Mas graças a Deus evoluiu tudo e vocês, apesar de todas essas coisas, vocês têm que botar a cabeça mais para funcionar, que são muitas medidas, né? E o que eu vi, assim... mas eu gostaria que você fizesse as considerações finais, depois eu falo alguma coisinha também. Agradeço, eu fico super feliz com isso. Eu aprendi com esse professor lá na Austrália e eu sou apaixonado por essa parte de ultrassom. Então é fácil de falar, é gostoso de falar, eu tento estudar um pouquinho sobre o assunto para poder falar com qualidade, tentar ter informações corretas para poder passar. E... quando eu estava na faculdade, a pirâmide que a gente usava na assistência obstétrica era aquela pirâmide invertida, né? Era uma consulta no primeiro trimestre e aí depois você vai aumentando até que no último trimestre você tem várias consultas. Exato. Hoje, o modelo de assistência é invertido. Então, eles dão muito mais valor para essa avaliação do primeiro trimestre. Prevenção, né? Prevenção, exato. Para quando você chegar lá no terceiro, você não tem que estar correndo atrás do prejuízo. Você já ter feito a prevenção agora no primeiro trimestre e conseguir chegar lá na frente com segurança. E às vezes você consegue fazer um parto com 38, 39 semanas que você não conseguiria fazer com 32 se você não tivesse feito as coisas que tem que fazer no começo. Então você melhora muito o prognóstico. Às vezes é mais caro, pensando em saúde pública, você fazer um primeiro trimestre bem feito, entre aspas, né? Fazer morfológico, fazer rastreamento, entrar com AS, fazer... porque isso é caro, eu não vou falar que não é. Mas é mais barato do que você correr atrás do prejuízo. Exatamente. No final da gravidez e depois que o bebê nasce pela vida inteira. Ficar na UTI, ficar a educação, todos os gastos que existem, gasto público, gasto privado, todos os gastos, porque esse tratamento preventivo pode ser caro naquele momento. Mas a economia no futuro vai ser muito maior. Sim. Você vai ter uma criança, um indivíduo com um QI mais alto, com uma condição de nascimento melhor. Então, a medicina, minha visão sempre foi medicina preventiva e nunca terapêutica, né? Então, sempre evitar ao máximo, lógico, muitas vezes temos que tratar. Mas eu acho que essa observação sua, que aquilo, eu venho dessa situação também, que eu acompanhava as grávidas no final da gravidez, assim, praticamente, tinha casos que era de 3 em 3 dias eu acompanhava. É correr atrás do prejuízo mesmo. E hoje você já entrega tudo prontinho para o obstetra, e que ele consegue já monitorar tudo isso de uma forma mais tranquila e consegue ter um sucesso melhor, né? As condições, essa criança é entregue para essa família, para essa estrutura familiar com saúde, em condições e com tudo, né? 1000 vezes melhor, né? E a sua consideração final, então? Fazer exame no primeiro... Qual o mais importante para você? Primeiro, segundo ou terceiro? Lógico, são os 3, né? Mas se você tiver... Qual que você acha? Se tivesse que fazer um exame de ultrassom, é no primeiro, no segundo ou no terceiro? Eu só te dou a opção de fazer um. A COG pregoniza que o exame mais importante é o exame de segundo trimestre, o morfo de segundo. Legal. Se você vai ver entre os europeus, eles dão muito valor para o morfo de primeiro. Então, assim... Hoje, se eu pudesse escolher só um exame para fazer, eu ainda acho que o morfo de segundo seria o exame a ser feito. Mas o morfo de primeiro tá chegando bem perto disso, provavelmente quase tão importante quanto. Ele é mais importante em termos de rastreamento, mas pensando na gravidez como um todo, ele está chegando na mesma relevância que a gente tem com o morfo de segundo. Então, Leonardo, quero agradecer muito a sua presença aqui com a gente hoje, né?
A gente vai te convidar muitas vezes, porque eu tenho certeza que todos nós aprendemos muito com você hoje. E os colegas que também estiverem assistindo também vão tirar suas dúvidas. Nós se colocamos à disposição, essa gravação vai ficar no podcast da clínica, as pessoas poderão entrar em contato com as nossas plataformas, o nosso site, que é reprofet.com.br. Lá vocês vão encontrar também o endereço do Dr. Leonardo, que vocês podem mandar suas perguntas. Ele pode colocar também o contato direto dele, então vamos ficar bem à disposição. E se vocês tiverem alguma dúvida, mande as suas dúvidas, seus questionamentos, nós estamos muito a fim de responder, tirar todas essas dúvidas. Esse é o objetivo da medicina, levar a soluções, diminuir a ansiedade, levar uma saúde mental, levar uma tranquilidade, uma paz de espírito, para que as pessoas caminhem para o seu pré-natal sabendo por que é pedido um exame, por que é feito determinado exame naquela época, naquele momento. Então, todos nós temos que ganhar com tudo isso. E uma coisa que eu vejo muito nesses exames do primeiro trimestre, né, é exame assim, que as pessoas acham que vão ter um diagnóstico, é o exame de rastreio. Vai levar um conhecimento daquilo que deve ser feito, aquilo que deve ser orientado pelo seu obstetra. Mas ainda a gente não tem pelo menos, a não ser que o Dr. Leonardo queira falar que tem algum exame que ele falou da fração fetal, talvez no futuro tenha algum exame que vai medir, já vai dar o diagnóstico, mas talvez a gente esteja muito aquém ainda disso tudo. Mas a intenção nossa é fazer o rastreamento, chegar próximo e ajudar vocês. Muito obrigado, até o próximo podcast. Vamos receber o Dr. Leonardo muitas vezes, espero que ele aceite. Super obrigado, eu que agradeço. Muito obrigado mesmo pela oportunidade, Fernando. Obrigado.